Banco Central brasileiro finalmente publicou uma lista de regrinhas para o uso de criptoativos. Não importa a moeda, é tudo câmbio. Essa é a interpretação, basicamente, do Banco Central. Tudo que for pagamento, transferência, troca e venda de criptoativos terá de obedecer às mesmas regrinhas do mercado de câmbio. Essa nova resolução, ou novas resoluções, já que são 3 ao todo do Banco Central, também cria as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. Eu não vou nem falar a sigla porque eu nem sei pronunciar como é que fica essas letrinhas todas juntas. Para funcionar como corretora aqui no Brasil, algumas empresas vão precisar de autorização do Banco Central. Elas devem seguir as mesmas regras de governança também e de segurança, transparência e prevenção, principalmente a lavagem de dinheiro. Essas novas formas entram em vigor a partir do dia 2 de fevereiro de 2026, ou seja, tem pouco tempo para as empresas que já estão trabalhando se adaptarem às regrinhas. No telão, vem comigo, uma arte que separa os 3 principais prestadores de serviços agora do mercado regulado de cripto. Os intermediários, que fazem a compra e venda de ativos, funcionam basicamente como um mercado de balcão. Vai de um lado para o outro, essa empresa faz a intermediação, mas ela não fica com os criptoativos. Esse é o papel da custodiante, guarda as chaves privadas dos seus clientes. Funciona basicamente como uma carteira de criptoativos. E se a gente juntar as duas, temos as tais corretoras. As exchanges de criptoativos, já tem algumas funcionando aqui no Brasil, de forma ainda intermediária, sem uma regulação própria, mas agora elas vão ter que seguir as regras. Compra e venda e guarda desses ativos, ou seja, você pode comprar, vender e deixar os criptoativos lá sem problema algum. São as chamadas exchanges completas. Então, temos basicamente isso tudo. E qual que vai ser o custo para essas empresas? O Banco Central surpreendeu basicamente todo mundo com a exigência de um capital mínimo para operar no Brasil. Bem maior, por exemplo, do que a das fintechs. Se esperava algo em torno de 4, 5 milhões de reais para poder prestar serviços por aqui. E o Banco Central fez uma margem aqui bem maior. De 10 milhões de reais até 37 milhões, esse valor mínimo para operar vai variar de acordo com o risco das operações. Vai ter um risco, por exemplo, para as custodiantes, para os intermediadores e o risco maior de todos para aquelas exchanges que fazem um processo de staking, rendimentos com esses criptoativos. Bem preocupante essa ideia aqui, talvez, para os ativos que ainda estão no mercado, estão tentando se adaptar e estão tentando operar aqui no mercado brasileiro. Tem um detalhezinho importante para essas novas regrinhas sobre segregação patrimonial e também sobre a incidência do IOF. A gente procurou um especialista em tributação de criptomoedas para ver se ele entendeu o que o Banco Central quis dizer e como é que a Receita vai tratar tudo isso a partir de agora. Bora ouvir o que disse José Rubens Constant. Essas sociedades, para que elas prestem esse tipo de serviço, elas devem obter uma autorização prévia perante o Banco Central e, além disso, cumprir requisitos de governança, compliance, segurança cibernética, prevenção à lavagem de dinheiro e ainda ter um controle, uma segregação entre o que é o patrimônio da empresa e o que é o patrimônio do cliente. O que isso impacta para os investidores? Os investidores ficam com mais segurança sobre quem está administrando, quem está cuidando do seu dinheiro. Importante falar também que algumas operações com ativos virtuais passaram a ser qualificadas como operações de câmbio. Então, por exemplo, na compra de stablecoins, que são moedas atreladas a dólar, a euro. Então, muito embora essas operações sejam qualificadas como uma operação de câmbio, não necessariamente elas estão sujeitas ao IOF, tá? Elas são consideradas operações de câmbio do ponto de vista regulatório, mas não são consideradas uma operação sujeita à incidência do IOF câmbio até o momento. Para isso, deve necessariamente ter uma adaptação das normas fiscais. E aí como é que vai se adaptar essa norma fiscal? A gente vai descobrir. Isso é cargo da Receita Federal, segundo os técnicos do próprio Banco Central. Para falar um pouco mais sobre essa regulação, eu recebo aqui no estúdio do Cripto na Real, Bernardo Surr, que é presidente da AB Cripto, Associação Brasileira de Criptomoedas. Que prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no programa, ainda mais essa primeira edição. Olha só, primeiríssima edição. Primeira edição. Cheia de figuras ilustríssimas do mercado. Bernardo, como é que ficou esta regulação na opinião de vocês?
principalmente naquela questão que eu trazia anteriormente, foi a grande surpresa, o capital mínimo exigido das empresas. Isso já era esperado, não era esperado, e como que vai impactar a prestação de serviços de cripto em geral aqui no Brasil? A norma foi recebida de uma forma, primeiro, muito positiva, né? Porque fazemos tempo que estamos nessa discussão, estamos falando de 7 consultas públicas nesse momento, então nós temos as 3 primeiras regras colocadas. Ainda tem uma a sair até o final do ano, que é a norma que diz sobre a contabilidade da empresa. Como é que vai ser contabilizado todos esses ativos. Então, nesse momento, é um momento que todos enxergam de muita positividade em relação às normas. Um ponto que chamou muita atenção foi realmente o capital mínimo. Nós estamos falando de um capital mínimo que foi elevado de 11 a 7 vezes, né, saindo de 1 milhão para 11 milhões, arredondando, e o segundo saindo ali de 5 milhões, chegando a 37 milhões. Isso estava previsto onde, de 1 a 5 milhões que vocês colocaram? O de 1 a 5 estava previsto exatamente na consulta pública. Entendi. Então, na consulta pública que virou depois a norma, as normas 520, 519, 520 e 521, estava na consulta pública número 109. Perfeito. E aí agora a gente teve essa surpresa em relação ao capital mínimo. Pode inviabilizar a operação de alguma exchange por aqui? Qual que é a opinião de vocês? Sem dúvida, né? Porque quando nós olhamos o capital, nós não estamos falando apenas do capital mínimo. Também estamos falando de uma outra regra que vai incidir, que é a regra prudencial. Então esse capital mínimo, ele é o mínimo do mínimo do mínimo para se operar e ainda você tem toda a participação ainda desse capital prudencial, onde você tem uma elevação ainda maior. O que quer dizer esse capital prudencial? Prudencial é aquele capital que faz a gestão do risco da empresa e que ele tem que ser incorporado pela empresa frente ao Banco Central. Então, basicamente a empresa tem que pagar o Banco Central para manter esse risco, para fazer a gestão desse risco. Perfeito. Agora, dúvida, tem muita gente assistindo a gente agora e falando, cara, eu vi muita propaganda, eu vi muita gente falando de uns tais cartões de cripto. Também foram regulamentados? Foram extintos? Tem como operar no Brasil ainda? Como é que fica essa regra para cartões, especificamente? Nesse momento, nada muda em relação a isso, né? Mas sim, foram regulamentados, foram regulados, né? Principalmente os cartões de uso internacional. Entendi. Então, basicamente, ele descreve dentro da norma cambial qual é o procedimento que deve ser tomado para cada um desses cartões. Antes, ficava um pouquinho na zona cinzenta, como operar, como funcionar. Agora o Banco Central descreve de forma clara essas regras. Já tem as regrinhas ali. Já tem as regras colocadas. Então, cenário positivo, nada altera o que nós temos nesse momento. Entendi. Por enquanto. Percepção de vocês, a gente está falando sobre empresas, que é a exchange, a corretora, a custodiante, carteira, que vai ter que seguir as regras do Banco Central. Quem está nos assistindo não tem nada a ver com isso, quer comprar criptoativo, quer investir ou quer guardar dinheiro em cripto. Muda algo para esse público, para quem vai investir ou comprar cripto no Brasil? Muda. Dentro o pedido das regras colocadas pelo Banco Central, muitas delas falam sobre prestações de informações. Então, exemplo, se você compra uma cripto, transfere ela para sua carteira, a partir de fevereiro, que não é agora, a partir de fevereiro, as empresas terão que começar a se adequar para pedir informações sobre essa carteira. Isso é um exemplo. Um outro exemplo colocado, agora se tornou um pouco mais de regra em termos quais são os criptoativos que são colocados e seus riscos. Então, o investidor vai ter acesso a mais informações. Entendi. Dentro da própria exchange. Não vai ter um monte de moeda lá, vai ser praticamente tudo a mesma coisa para mim e eu não vou saber onde investir. Vai ter basicamente ali qual que é o risco de cada uma delas. Vai ter um risco, vai ter a colocação, vai ter a descrição, além também de todo o regime informacional que é pedido pelo próprio Banco Central, como colocado para finalidade, qual é o uso, né, daquelas operações. E uma coisa muito interessante, o Banco Central também colocou regras de suitability. O que seriam regras de suitability? Seriam justamente para ajudar o investidor a formar o seu perfil de risco e oferecer esses produtos específicos para esse investidor. Basicamente, como eu tenho que ir lá no banco responder um questionário de perfil, fala, você é arrojado, você é arriscado, exatamente, moderado, você pode investir nestes ativos. É até a mesma coisa para cripto, então vou ter que me encaixar neste perfil para ter acesso a criptoativos hoje no mercado regulado a partir de fevereiro do ano que vem. E aí fica a perguntinha, a gente conversou com um tributarista sobre incidência de impostos em cripto. A gente tem uma regrinha meio que parcial, provisória, que ainda não mudou,
o que mudou foi a regra do Banco Central. Então fica para a Receita. Nestas tuas andanças, nas conversas com os reguladores, sobrou algum papo sobre tributação? Você pode adiantar alguma coisa sobre o que estava sendo discutido no mercado de cripto? O que nós observamos é que quase todas as operações, quando são usadas dentro de determinadas condições, serão consideradas criptos, né? Então nós já temos esse cenário colocado. Perfeito. Então o que a gente enxerga é que haverá sim discussão sobre o AF, principalmente. Será considerado a câmbio, no caso? Isso, perfeito. Será considerado câmbio. E com certeza nós vamos ter essa discussão a partir do ano que vem. Mas o que o Gineu colocou, o diretor do Banco Central colocou durante a coletiva de imprensa, foi algo preciso. Não é competência do Banco Central. Competência do Poder Executivo, nesse caso, e da Receita Federal. Então, eu creio que essa discussão vai ser inevitável ano que vem, nós de termos essa discussão sobre impostos que incidem especificamente sobre essa operação. Claro, a norma ainda é muito nova, questões são muito novas, então o mercado ainda está entendendo as nuances, se será tudo que será aplicado ou apenas alguns tipos de operação. Então, tudo isso tem sido ainda construído. A questão do capital mínimo, como você falou, é uma coisa que realmente surpreendeu a todos e temos muito pouco tempo para poder regularizar. Se ficar ali dentro das regrinhas. Agora, o que mudou também foi sobre stablecoins. Tem muita gente que talvez não tenha Bitcoin na carteira, mas tem dólar digitalizado ali, um dólar da Tether, dólar de outras corretoras aí, de outras empresas. O que muda para essas stablecoins? Vocês enxergam mais oportunidades neste mercado, menos oportunidades em relação à regulação especificamente? Bom, stablecoin, eu posso falar que é o momento da vez de todos os stablecoins, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Estados Unidos iniciou isso com o Genius Act e aqui no Brasil nós já temos também alguma ação voltada a isso também, né? Tanto por essa regulação quanto pelos próprios projetos de lei que estão em andamento e tudo isso. Então, o cenário para a stablecoin é muito positivo. Qual é um lado muito extremamente positivo da stablecoin que foi colocado? E eu vou trazer um lado positivo e eu vou trazer um outro lado que tem trazido ali um certo desconforto em relação ao mercado, em relação à regra colocada pelo Banco Central. O lado positivo, a possibilidade de você utilizar eles para pagamentos de câmbio de forma oficial. Então, isso é uma coisa muito positiva, né? Então, você vai poder, dia a dia da importação e exportação, você vai poder pagar o seu fornecedor, pagar o seu container, utilizando... Dólar digital vai ser meio que dólar mesmo. Normal, né? Vamos colocar assim, né? Perfeito. Então, isso é um fator muito positivo. Qual que é o outro lado colocado dessa moeda? Está justamente sobre as regras que o Banco Central colocou, da obrigação que as empresas têm que possuir para garantir essas reservas dessas empresas que são detentoras, vamos colocar assim, emissoras do dólar digital. Isso vem trazendo no mercado um certo burburinho de como fazer, quando fazer, qual forma fazer, dado que existe um cenário ainda que não está muito bem estabelecido internacionalmente quanto controle dessas reservas e formas de reserva. 2 de fevereiro de 2026 a gente vai ter que descobrir muita coisa até lá. Agradeço a Bernardo Suhr, presidente da AB Cripto, que esteve aqui conosco na primeira edição do Cripto na Real. Sempre bem-vindo, meu cara. Até uma próxima. Agradeço muito. Muito obrigado por estar aqui. Valeu.